Quem tu te tornou para receber o amor que tu desejas? Tens consciência disso? E tu sabe exatamente por que tu te tornou essa pessoa que às vezes, ao te olhar no espelho, nem te reconhece? Se tu queres saber, fica aqui comigo hoje, porque esse é o tema desse vídeo, que além de te trazer mais clareza sobre as feridas emocionais, as linguagens do amor e os nossos perfis adaptativos, como nós vamos nos rotulando e nos comportando para garantir o amor, é claro que eu, Rogéria Novo, taróloga sistêmica e terapeuta, ajudando mulheres a ampliar o seu olhar, a buscar uma estrutura emocional e uma assertividade para lidar com os desafios dos seus relacionamentos e torná-los, transformá-los em vínculos mais saudáveis, vou trazer uma orientação com o tarô. E tu vais poder, então, descobrir o que ainda te prende, o que tu ainda estás buscando no teu relacionamento atual que, na verdade, está ressoando das tuas feridas lá do passado. E por que nós vamos fazer isso? Por que que isso é importante? Porque assim nós conseguimos olhar para o nosso relacionamento com muito mais clareza, entendendo se de fato esse relacionamento merece o nosso investimento ou não. Nós vamos entendendo se aquelas exigências ou aquelas faltas que nós vamos sentindo no relacionamento, elas de fato são resultado desta engrenagem que nós vamos formando com aquele parceiro, ou se nós estamos ainda buscando, no relacionamento atual, compensar as faltas do nosso relacionamento de origem lá com os nossos pais. Esses conhecimentos que eu vou trazer aqui hoje, eles foram de alguma forma compilados, vamos dizer assim, ao longo da minha trajetória, da minha experiência e da minha busca para entender melhor o meu relacionamento e para poder investir no meu relacionamento para que ele se tornasse mais saudável e passível, né, de continuidade. E ao longo da minha jornada, além, claro, dos processos terapêuticos que eu fui fazendo e venho fazendo, dois livros foram muito importantes para minha virada de chave. Um deles é este livro aqui, tá? As Cinco Linguagens do Amor. Há uma coleção, há vários outros, né, das cinco linguagens do amor para adolescentes, para homens. Vale muito a pena investir. Eu trouxe hoje esta versão aqui, a primeira versão, As Cinco Linguagens do Amor, de Gary Chapman, e um outro livro, que foi, inclusive, eu li ele antes das Cinco Linguagens do Amor, é este livro aqui, As Cinco Feridas Emocionais. Sabe aquele livro que a gente vai lendo e vai se encontrando e vai se entendendo e vai dizendo, é isso, eu não sou uma aberração, eu não sou um problema. Hoje eu respondo aquilo que eu vivi. E se eu respondo dessa forma, eu posso viver novas experiências para responder diferente. Eu fui entendendo isso. Então, o que eu vou trazer aqui hoje para vocês tem uma relação muito grande entre esses dois livros. E é claro que eu venho aqui também para desfazer umas ideias que eu vou percebendo aí que vai rolando pela internet, nas redes sociais, e que me preocupam como terapeuta, porque ao invés de nós encontrarmos bases e conhecimentos nesses livros, né, e em outros tantos, para nos ajudar a transformar os nossos relacionamentos, nos ajudar a curar as nossas dores, às vezes nós vamos nos enquadrando ainda mais. Por natureza, nós já fomos ao longo da nossa história nos adaptando para nos sentirmos amadas. E aí, de repente, a gente lê um livro ou a gente encontra lá na internet uma conexão que diz que quem foi rejeitado vai ter uma linguagem do amor X. E é assim que funciona. E aí, eu me sinto rejeitada, mas eu não quero ser amada daquele jeito. Bom, mas lá disse que é assim que funciona. Então eu vou me enquadrando e vou tentando me encaixar nessa dinâmica que alguém estabeleceu. E uma das coisas que eu vou fazer aqui hoje é quebrar um pouco com essa ideia, para que tu possas, ao me ouvir, te perceber e vendo aquilo que faz sentido. Uma outra coisa que é importante
Nós temos uma linguagem de amor principal, mas ela não é única. E uma linguagem do amor tem dialetos diferentes. Sabe, quantas pessoas no mundo falam português? Mas não é o mesmo português, é mais ou menos isso. As feridas, a mesma coisa. Eu posso, vou dar um exemplo, e aqui já vou entrando, né, no que eu quero trazer para você sobre cada uma das feridas. Eu posso ter vivido a dor do abandono, porque de fato os meus pais, ou meu pai ou a minha mãe, foram embora, me abandonaram. Eu nem os conhecia, ou conheci quando era pequena e nunca mais vi. Fui abandonada. Mas eu também posso ter a dor do abandono se eu tive o meu pai e a minha mãe o tempo inteiro ao meu lado, mas eles eram ausentes emocionais. Emocionalmente, eles não estavam ali vinculados. Então, a gente vai se enquadrando e daqui a um pouco eu me sinto de determinada forma, e quando eu olho para a minha história e leio o livro, eu penso, não, não tenho essa dor do abandono. Isso pode ser loucura da minha cabeça. Eu me preocupo muito com esses movimentos que nos colocam mais num lugar de condenação do que propriamente ampliar a visão para que nós possamos ter uma vida mais leve, mais fluida, mais autêntica. Nós, ainda em busca de autoconhecimento, estamos buscando elementos para nos criticar, para nos julgar. E eu digo sempre, né? Quem é julgado e tem culpa precisa de punição. E nós nos punimos, nós nos auto-sabotamos sem nem perceber. Mas vamos lá, quando eu penso em como eu fui vivendo, nas minhas experiências, nas minhas feridas, naquilo que eu fui aprendendo como sendo amor e naquilo que eu fui precisando receber também, eu vou me rotulando, eu vou me mascarando, eu vou me adaptando, eu vou me transformando em uma pessoa mais obediente, uma pessoa mais invisível, que não dá trabalho. Eu vou me transformando numa pessoa muito desconfiada, atenta a tudo, vigilante, controladora. Ou eu vou me transformando numa pessoa muito dependente. Eu vou me tornando aqui numa pessoa que busca salvar as outras pessoas, que busca ter uma utilidade. Porque eu vou acreditando que é assim que eu vou ser amada. Diante das minhas faltas, né, daquilo que me faltou, diante da minha experiência primeira na infância, eu vou encontrando formas de ser amada. Agora, não esqueçam esse detalhe aqui importante. Bom, se fosse texto, estaria em negrito, estaria grifado. Quem encontrou uma forma de ser amada foi a nossa criança, não é a nossa adulta. Quem acreditou que seria amada se fizesse determinada coisa ou outra foi a nossa criança. Com uma estrutura emocional de uma criança. Com conhecimentos de uma criança. Com experiências de uma criança. E agora o detalhe importante. E com uma visão dos seus cuidadores. Enquanto a criança não vai acumulando, crescendo e vai acumulando uma quantidade de experiências que fazem ela mesma tirar as conclusões da vida, do amor, das relações, ela parte do princípio de que o amor, as relações são como os seus pais ou seus cuidadores dizem que é, ou como eles fazem as coisas acontecer. E aqui nós não podemos olhar apenas para as experiências, porque cada experiência fere de uma forma muito diferente o nosso afeto. É por isso que irmãos gêmeos, inclusive, vão ter dores diferentes, a partir inclusive das mesmas experiências.
E diante dessas dores específicas, vão responder também de formas diferentes. E aí nós vamos encontrar aqui um contraste que justifica mais uma vez que nós não podemos sair por aí lendo dicas ou então manuais e nos autoavaliando, nos autodiagnosticando e acreditando que assim nós vamos resolver a nossa vida. Porque eu posso, diante de uma experiência, pela falta que essa. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Digamos que eu não era apoiada, e quando acontecia alguma coisa, por exemplo, brigava na escola e chegava contando, ao invés dos meus pais querer saber o que tinha acontecido e buscar me orientar, ou ir na escola saber, eles me perguntavam o que eu tinha feito de errado. E diante dessa pergunta retórica de crítica, eu fui entendendo que quando eu tivesse um problema, eu tinha que ficar quieta e não dividir com os meus pais, porque, além de tudo, eu recebi uma crítica deles. E aí eu vou me fechando. Já uma outra criança, diante dessa situação, pode ter buscado um outro caminho, buscado uma outra pessoa, pode ter insistido, né, na sua reclamação, pode ter buscado ser a criança perfeita, então que não arruma confusão em lugar nenhum para não ter aquela dor. Percebe que cada criança vai responder de uma forma diferente, nós adultos também. Então, tanto alguns, olha, eu não posso confiar nas pessoas. E eu vou passar então a me relacionar com as pessoas super vigilante para saber se eu posso confiar nelas ou não, porque afinal de contas, né, eu tenho que estar no controle. Ou eu não vou nem me relacionar com ninguém. Se eu não posso confiar nas pessoas, eu tô fora. Então, cada pessoa vai achando um caminho, uma estratégia muito sua para lidar com as suas feridas, as suas faltas. E isso vai sendo construído e vai trazendo para a pessoa um jeito muito próprio de amar, que é a sua linguagem. Mas a gente não pode fazer uma correlação tão direta. Então, vamos lá. Eu sei que algumas de vocês têm, né, o caderninho que fazem as anotações aqui dos vídeos, das aulas, então já pode pegar aí o caderninho, porque eu vou trazer aqui alguns pontos bem importantes de cada uma das feridas e essa relação com as linguagens. E também com o nosso padrão, o rótulo, o nosso perfil que nós vamos construindo a partir disso. Nós em grande parte, carregamos a dor do abandono e a dor da rejeição. São as dores mais latentes ou as primeiras. Por quê? Porque são as primeiras experiências de contato tanto com o nosso pai quanto com a nossa mãe. Eu não vou me aprofundar aqui, não é a intenção, né, desse vídeo, mas vamos começar a pensar na dor da rejeição. O que é a dor da rejeição? Bom, eu, de alguma forma, não acredito no meu potencial, eu acredito que eu não sou aceita. Eu acredito, e por que eu acredito nisso? Porque eu fui criticada, porque de alguma forma, em algum momento, eu me senti inadequada, porque eu não fui acolhida, né, nos momentos em que eu precisava, foi algo tipo, ai, sai daqui, guria chata. Ai, para de fazer pergunta. Tá sempre incomodando, sempre vem com um problema. Eu mal consigo resolver os meus problemas, que dirá resolver os teus. Isso nem é problema. Problema quem tem sou eu, a tua mãe que tem que dar conta disso, daquilo, tem que cuidar dos teus irmãos, tem que trabalhar, tem que. Então, aquela criança não vai, ela vai sendo rejeitada nos seus sentimentos, às vezes na sua presença, e isso vai gerando nela esse sentimento de inadequação e ela vai buscando de todas as formas ser aceita nas suas relações. E como é que ela vai então buscar o amor? Porque ela, olha o que ela está buscando. Eu quero
me sentir adequada o suficiente, eu quero ser aceita, eu quero me sentir suficiente, não mais insuficiente, inadequada, eu quero me sentir adequada. Então, eu posso encontrar aqui isso nas palavras de afirmação. Quando alguém vem e me elogia, afirma que eu sou competente, que eu sou suficiente. Mas será que é só nas palavras de afirmação que eu vou encontrar isso? Para algumas pessoas que tiveram outras experiências, talvez o tempo de qualidade vai ser muito mais importante do que palavras de afirmação. Por quê? Porque eu posso ter me sentindo rejeitada, não porque eu era criticada, mas porque ninguém ficava comigo. As pessoas escolhiam ficar com outras pessoas, saíam com outras pessoas, eu ficava sozinha. Bom, e isso acontece muito. A minha mãe não me. Eu tenho uma experiência dessa, uma cliente. Eu queria era um livro de pintura. E a minha mãe disse que era muito caro e que se eu quisesse, eu que desenhasse e pintasse, porque dava no mesmo. E no aniversário da minha prima, ela comprou o livro de pintura e deu para minha prima. E aí a pergunta: por que a minha prima mereceu o livro que eu queria e eu não mereci? E aí eu me sinto aqui rejeitada. Eu devo ter alguma coisa de errado. Eu posso só me sentir rejeitada? Não, eu posso me sentir injustiçada. E aí vai depender muito de como aquela criança processou, de como eu processo as minhas coisas, tá? Então eu vou buscar isso, eu posso buscar no tempo de qualidade. Eu posso buscar nos presentes. Nossa, a pessoa pensa em mim, ela pega o dinheiro dela e dedica para mim. Ela não rejeita os meus gostos, ela traz exatamente o que eu quero. Ela não me questiona. E aí, eu vou nesse processo, eu vou buscando. Ah, desculpa. Eu vou buscando, então, ser aquela menina, aquela mulher que não dá problemas, que ninguém quer ver mal, a obediente, a invisível. Se eu não crio problemas, se eu não escuto aqui, pessoa chata, só me dá incomodação, eu vou ser amada. Eu evito de todas as formas ser rejeitada. Eu posso ter outras formas de evitar ser rejeitada? Claro que pode. Percebam aqui só nesse primeiro exemplo como é importante eu me conhecer. E claro que é difícil, muitas vezes, a gente conseguir se conhecer nesses termos que eu estou trazendo. E é aí que faz toda a diferença, né? Um olhar mais para as dinâmicas que são invisíveis, e um acompanhamento terapêutico. Bom, agora vamos dizer que a minha ferida não seja da rejeição, seja do abandono. Eu já trouxe um pouquinho aqui, né, sobre a questão do abandono. Bom, eu estava numa relação, numa dinâmica familiar que tinha instabilidade, eu não sabia se eu podia contar com as pessoas, se eu não podia contar, ou eu tinha ausência realmente, ausência física ou ausência emocional, às vezes a ausência até de suprimentos, a ausência de amparo, físico também. Então, bom, eu me sentia sozinha, abandonada. Eu tenho um medo enorme de solidão, de me sentir novamente sozinha, eu preciso a todo momento de comprovação de que eu não estou sozinha, de que eu tenho pessoas comigo, de que as pessoas querem estar comigo, não vão me deixar na mão. E aqui, o tempo de qualidade pode ser fundamental. Se eu lidei com ausência física, eu vou querer pessoas por perto. Agora, se tinha instabilidade quando alguém chegava, me colocava de castigo, por exemplo, para me deixar, né, me afastar, eu não vou querer ninguém por perto. Aí eu já vou querer outra coisa.
E talvez aqui eu vá querer toque físico. Pô, eu sentia tanta falta de um abraço, me sentia sozinha. Eu preciso muito de um abraço, então eu vou querer o quê? Toque físico. A única coisa que eu recebia do meu pai era um presente no meu aniversário. Mas aí eu sabia, pelo menos uma vez por ano, que ele não tinha me esquecido. Então, hoje, presente tem um significado importante. Quando alguém me dá presente, eu penso, oh, não esqueceu de mim. Meu pai nunca me deu presente, minha mãe nunca me deu presente. Se foram na vida, me abandonaram e nunca lembraram de mim. Então, hoje eu quero que as pessoas lembrem de mim. E o presente é a demonstração de que a pessoa está lembrando de mim. Lembrou daquela data, lembrou do meu aniversário. E aí percebam que aqui eu vou me tornando cada vez mais dependente das demonstrações de afeto das pessoas. Eu aqui vou tentando, de todas as formas, me silenciar das minhas necessidades e vou esperando que as pessoas me abasteçam. Eu esperei tanto receber alguma coisa e eu estava lá sozinha. Tem uma outra ferida, traição. Quando eu falo de traição, eu falo de todas as promessas que foram quebradas. Tanto quanto eu vivi situações em que os meus pais se envolveram em questões de traição conjugal, isso é muito comum, mas quando eu acreditei em algo e às vezes ninguém me disse, eu que supus, eu vi como que aquela mãe trata aquela filha, e quando eu acesso o jeito que a minha mãe me trata, a promessa da boa mãe foi quebrada. Eu me sinto traída por essa mãe que não me cuida, que não me abraça, que não me acompanha, que não me elogia. Como que eu processei aquela situação? E aí veio a dor da traição. Então eu vou ter só a ferida da traição se eu vi os meus pais envolvidos em traição? Não. Eu vou ter só a ferida da traição se eu tive no meu primeiro relacionamento uma traição? Não. Toda vez que eu tenho uma promessa quebrada, é uma traição. Mesmo quando essa promessa não foi dita. E aí eu começo a desenvolver aqui uma necessidade muito grande de controlar. Por quê? Porque eu tenho que saber se aquilo que foi prometido vai ser cumprido. Se eu não estou correndo riscos. Se eu não vou ser impactada, pega de surpresa. E aí eu começo a desconfiar de tudo, desconfiar de todas as pessoas. E aí o que que eu vou esperar de um relacionamento? Eu posso esperar presença, tempo de qualidade. Por quê? Porque assim eu garanto controle. Eu consigo ter indícios da fidelidade. Se está do meu lado, não está me traindo, não está quebrando uma promessa. Se disse que vai fazer tal coisa, eu estou aqui juntinho vendo se vai fazer mesmo. Eu tenho que conferir. Aqui é muito importante ter a senha do celular ou um celular sem senha. Mas eu posso, diante da minha ferida, da minha dor, ter uma outra necessidade. Eu posso ter aqui necessidade de palavras de afirmação publicizadas, declaração de amor nas redes sociais. Para quê? Porque assim a promessa não é só comigo, é com todo mundo. Quando coloca lá foto comigo e todo mundo vai ver, tá mostrando para as pessoas que tem um contrato feito, um contrato de fidelidade feito comigo. Tá todo mundo vendo, não sou só eu. Então a pessoa tá mostrando para o mundo que nós estamos juntos e que ele tem um compromisso comigo. Isso me deixa mais tranquila. Mas eu posso aqui também achar que uma pessoa que está sempre fazendo algo por mim não vai me trair.
Eu posso achar que é através dos presentes, porque está sempre pensando. Se me traz presente, é porque está pensando em mim. Se está pensando em mim, não está pensando em outra. É porque eu sou importante, porque está me escolhendo. Como eu processo aquela necessidade? Como eu processo os meus pensamentos para chegar naquela necessidade? É isso que importa. É a minha intenção. Não é o nome da ferida, o nome da linguagem. Eu posso aqui, uma outra ferida, da humilhação. A ferida da humilhação e da injustiça, elas são feridas que vão aparecer um pouquinho mais adiante na nossa formação, porque é quando a gente começa a ter condições de comparar. A gente compara, então, o comportamento daquela pessoa com a gente, com o outro, a gente compara como é que a nossa mãe nos trata, como é que outras mães tratam. A gente começa a ter mais consciência. Então, elas aparecem um pouquinho mais tarde na nossa consciência, mas é claro que a gente pode ter feridas vindas desde lá da nossa primeira infância, né? Quando eu penso em humilhação, humilhação é toda vez que eu fui ridicularizada, que eu fui criticada em público, envergonhada. Toda vez que os meus sentimentos foram motivos de chacota. Sabe aquelas brincadeirinhas que adulto adora fazer? Chama o filho ou um sobrinho, uma criança, e pede para a criança falar uma palavra. Porque sabe que a criança não sabe falar aquela palavra. E a criança fala a palavra, porque ela acredita que está certo. Ingenuamente. E todo mundo ri. É engraçado. Mas sabe, eu já disse num vídeo aqui, só é brincadeira quando todo mundo se diverte. Aquela criança não se divertiu. Os apelidos, sobretudo que falam o cabeção, olha, que falam dos aspectos físicos, da aparência, tudo isso vai levando a pessoa a criar uma autocrítica muito grande. Ela vai deixar de falar em público, ela vai estar sempre olhando um defeito, ela vai se olhar no espelho e não vai gostar do que vê, ou então ela vai sair e vai estar sempre atenta para ver se estão olhando para ela, se não estão, ela vai querer ficar meio invisível, inclusive. Ou então vai querer sempre ter uma performance. Se eu sou professora, eu escuto muito isso. Nem usa roupa de professora. Hã? Roupa de professora? Gente, eu digo isso. Às vezes eu estou em algum lugar e eu digo aquela ali é professora. Por quê? Porque tem estereótipos, né? Aquela bolsa cheia de coisa. Eu fui professora há muitos anos, eu sei como é que a gente. Mas é para além disso. Aqui não está nesse lugar meio de identificação, mas está no lugar de mais pejorativo, mais pesado, mais denso. Tá nesses preconceitos. É mulher, então se a mulher é ansiosa, pronto. Pegajosa, ciumenta. Mulher é ciumenta, homem não. Gente, homem é ciumento, mulher é ciumenta. Homens traem porque não tem caráter. Mulheres traem porque estavam carentes, porque os homens não deram o amor que elas precisavam. Percebe aqui como que nós somos machistas nesse pensamento? Porque nós acreditamos que o homem tem um superpoder de definir o nosso desejo. Se eu vou querer outra pessoa ou não. É o homem, se ele fizer o trabalho dele direitinho, tá tudo ótimo. Então eu não desejo mais ninguém. Ele define meu desejo. Agora, nós, mulheres, não temos capacidade de influenciar o desejo do homem, porque o homem é assim, deseja muito. E a gente nem imagina que aqui por detrás disso está esse pensamento muito machista. Homens têm mais poderes que as mulheres. Somos seres humanos, homens e mulheres traem pelos mais diferentes motivos. Por carência, por caráter, por repetição de padrão. Como é que a gente vai saber o que é? Só analisando a situação, olhando para a situação. Mas voltando aqui para humilhação, né? E como que a pessoa vai, o que que ela vai ela tá buscando? Ela tá buscando validação. Como é que ela vai encontrar validação? Porque ela era criticada, ridicularizada, agora ela quer validação. Ela vai encontrar isso nas palavras de afirmação. Se lá atrás as pessoas, quando falavam dela, falavam os defeitos dela para todo mundo, agora ela quer pessoas que
falem o lado bom dela. E assim ela se sente amada. Lá eu não era amada, agora eu sou porque me elogiam. Mas ela pode também se sentir não humilhada com os presentes, inclusive. Ela pode se sentir não humilhada com atos de serviço. Essa pessoa não acha que eu sou menos. Enquanto ela está se divertindo, eu estou aqui trabalhando, estou me sentindo humilhada. Essa pessoa está junto comigo, está dividindo comigo. Então, é a forma como eu processo. E muitas vezes, para não ser ridicularizada, criticada publicamente, eu me transformo na salvadora, naquela que me diz assim: Rogéria, eu não posso me separar porque logo agora que o meu parceiro vai fazer uma cirurgia, como que eu vou deixar ele agora? Agora que ele está desempregado, eu aqui vou me colocando nesse lugar de que eu tenho que ser muito forte, porque lá atrás disseram que eu não era, disseram que eu era cheia de defeitos, que eu tinha problemas, carências na minha competência, e agora eu tenho que mostrar o contrário. E aí eu passo a salvar todo mundo, passo a ter esse lugar da forte, da que consegue lidar com as emoções das pessoas. E aí eu tenho a última ferida, a injustiça. Como eu disse, ela vai acontecendo, né? A gente vai tendo a percepção dela um pouquinho mais adiante. A injustiça, ela traz essa ideia de que nós não recebemos aquilo que nós merecíamos, que ficou faltando. Aqui a gente vai tendo muito essa questão da carência e uma sensação enorme de que nunca é suficiente, sempre vai faltar. E aí nós vamos colocando às vezes uma carga excessiva no nosso relacionamento de exigências, mas na verdade nós fomos exigidas excessivamente na infância e a gente agora só repassa. Nunca estava bom e agora eu acho que meu relacionamento nunca tá bom. Eu fui injustiçada porque eu tinha 5 anos e tinha que cuidar como se eu tivesse 15. Isso é uma injustiça. Eu fui injustiçada porque eu era comparada com a minha irmã mais velha, sendo que ela era 5 anos mais velha do que eu. Isso é uma injustiça. E aí, o que que eu vou buscando? Eu vou buscando aquilo que é o meu merecimento. Eu não merecia aquilo, eu merecia outra coisa, outro tratamento. E eu vou buscar o quê? Isso. Então, eu vou buscar sempre méritos. Eu vou estar sempre buscando esse merecimento. E como é que esse merecimento vai ser mostrado? Presentes é uma forma, se eu recebia porque eu mereci. Atos de serviço se eu recebia porque eu mereci. Tempo de qualidade, se essa pessoa está aqui do meu lado é porque eu mereço. Tudo vai para o merecimento. Tudo é prova de que essa pessoa não está sendo como todos os outros que me injustiçaram. Aqui, quem tem a ferida da injustiça fala muito de consideração. Tudo vai levar para esse lugar de falta de consideração. E aqui, o que que nós precisamos para merecer? Sermos obedientes. Nós precisamos aqui não dar trabalho, então nós precisamos ser invisíveis. Nós temos que ser aquela que é forte, que ajuda. Aqui eu vou ter na injustiça um campo muito fértil para todos os padrões. Perceberam como o que importa é entender os mecanismos, os pensamentos, as intenções, a forma como cada um elabora as suas feridas e como que a pessoa processou aquilo que ela precisa receber para que ela não tenha mais essa dor. Porque o que que a gente faz? Olha, fui abandonada, eu quero ser abandonada a vida toda? Não quero. O que que eu faço para não ser mais abandonada? Já sei, vou fazer para não ser mais abandonada, eu preciso aqui ser uma pessoa muito invisível, né? Que não dou trabalho para ninguém.
Eu preciso me silenciar das minhas necessidades. Então, é assim que eu preciso ser, porque assim eu vou receber aquilo que eu mais quero, aquilo que é importante para mim, tempo de qualidade, no abandono aqui, o toque físico, eu vou receber aquilo que eu estou precisando, que eu estou querendo. E aí eu posso receber o amor de outras formas, em outras linguagens, e eu vou sempre ficar com aquela minha dor e achar que é o meu relacionamento que não está me entregando o que eu preciso para não sentir mais essa dor. Quando eu vou entendendo de onde essa dor veio, eu vou entendendo que aquele comportamento que eu estou tendo nem faz sentido para receber o que eu quero. E aí tem uma coisa que eu quero dizer antes de ir para a leitura, que é sobre linguagem. Linguagem de amor sempre sempre vem para evitar uma dor. Aquilo que eu desejo receber e aquilo que a forma como eu entrego meu amor. Eu entrego meu amor elogiando, eu entrego meu amor passando tempo com aquela pessoa, dedicando meu tempo. Sempre vem da dor? Não. As nossas formas de manifestação de amor, elas são e podem ser genuínas, quando eu consigo discernir o que vem da dor e o que é o meu jeito de fato de ser. Quando eu tenho clareza que aquele meu jeito está buscando, eu sou uma pessoa que estou sempre ali disposta, ouvindo o meu parceiro, porque eu sou uma salvadora emocional. E eu sou uma salvadora emocional porque por muito tempo eu fui humilhada e as pessoas não viam valor em mim, riam de mim, e agora eu quero que as pessoas digam: a Rogéria é maravilhosa. Se não fosse a Rogéria, porque lá, humilhada, eu era descartada. Então, as nossas linguagens do amor, elas são positivas e não é, porque eu já escutei isso. Então, eu tenho que me ver livre. Não, não é. Eu tenho que ter consciência do que elas estão manifestando. E agora, a pergunta que nos importa, deixa eu ver, eu deixei a pergunta anotada aqui. O que eu estou manifestando hoje no meu relacionamento, através do meu amor, o que que eu estou pedindo, né? O que que eu estou buscando, o que que me falta? E o que eu tenho que olhar para amar com mais liberdade? São as duas questões. Eu tenho, eu vou produzindo alguns materiais, né, durante os meses. Cada mês eu dedico a um tema mais específico dos relacionamentos, por conta da jornada Reconexão Amor. Mês passado foi dependência e apego, e esse mês eu estou dedicando para o equilíbrio nas relações, para o amor na medida certa. O amor na medida certa é como o nosso tamanho, para cada pessoa é de um jeito. Nós precisamos entender as dinâmicas para saber que medida é essa. Para isso, nós precisamos saber quais são as nossas feridas, nós precisamos saber quais são as nossas linguagens, quais são as linguagens do nosso parceiro. E durante esse mês, eu produzi até agora um checklist. O checklist é para nós identificarmos o nosso padrão, se nós somos a invisível obediente, a dependente crônica, se nós somos a salvadora emocional. E depois eu tenho um retorno, né, a partir do checklist, ali em áudio, explicando um pouco daquele perfil. E tenho também um outro material bem resumido, bem introdutório sobre as linguagens do amor, para a gente entender um pouquinho sobre essas linguagens e já começar a mapear para identificar a nossa linguagem. Claro que não é, como eu disse, um diagnóstico, vocês viram tudo que está envolvido, então, mas é para que as pessoas possam começar a se apropriar desses conhecimentos e entender como que isso se manifesta no seu dia a dia. São materiais que eu vou compartilhando, né, com as pessoas que estão em acompanhamento ou que estão na jornada, para ir dando suporte para que elas possam entender os relacionamentos e entender qual é o movimento que é necessário para sair da insatisfação para ir para esse vínculo mais saudável de troca, de reciprocidade, que é aquilo que de fato a gente merece. Então vamos lá.
Agora, para nós, para vocês poderem entender um pouco, né, aquilo que vocês ainda estão buscando, estão manifestando como linguagem e como que vocês podem viver o amor de forma mais livre, eu tenho as duas opções aqui. Então, vocês vão se conectar ou com as 5 feridas, ou vocês vão se conectar com as 5 linguagens, tá? E eu vou tirar as cartas aqui a partir dessas duas opções aqui. Vou começar então aqui, ó, com o livro da Liz, tá? Que é sobre as linguagens, sobre as feridas emocionais. Então, primeiro aqui eu vou tirar, né, o que que tu tá aí, isso te conectou com essa, já caíram 2 cartas aqui, o que que tu tá buscando, eremita e imperatriz, e já vou tirar também com o outro tarô, o que que tu precisa olhar para poder viver esse amor com mais liberdade. Um valete de paus. Então, vamos lá. Aqui, nós estamos falando de abandono, né? Nós estamos falando aqui de alguém que precisou, que ficou sozinha, alguém que precisou encontrar os seus próprios caminhos, que não teve apoio, que ficou aqui muito isolada e que está buscando a energia da Imperatriz. A Imperatriz chega chegando, ela é luxuosa, ela chama atenção, ela é criativa, ela é geradora. Então, nós temos aqui uma dupla que nos mostra muito bem que tu ainda estás buscando ser especial para alguém, está buscando presença. Aqui tem um medo de ficar sozinha. Isso te leva muitas vezes a ficar em relacionamentos, e não só amorosos, às vezes é com a amiga, às vezes é com a irmã, com o pai, com a mãe, mesmo que essas pessoas te privem de tu ser quem tu é. Eu não posso aparecer muito, eu não posso chamar atenção, eu tenho que ser essa pessoa quietinha aqui, obediente. Eu não posso aqui criar problemas. Eu tenho que ficar aqui sempre muito com a minha lanterna, olhando para tudo que é lado, para ver de onde vem o perigo. Aqui eu fico vigilante o tempo inteiro. Aqui eu fico sempre tentando achar um motivo, um caminho que me ajude a estar com as pessoas. Eu ainda enxergo a solitude, que é a energia do eremita. Solitude. Eu ainda enxergo isso como solidão, de alguma forma como rejeição e abandono. As pessoas não me querem, elas não gostam de mim, elas não gostam de estar comigo. Eu sou chata, eu sou inadequada. Eu mereço o quê? Andar sozinho. E aí eu desejo muito ser vista como alguém especial. E aí eu me dedico ao máximo, faço muito, vou à exaustão, carrego pesos que não são meus, para que as pessoas me queiram do lado dela. Eu tenho que ser super poderosa. Eu aqui estou buscando reconhecimento. E eu vou encontrar reconhecimento tanto silenciando os meus desejos, não reclamando de nada, como fazendo muito mais do que aquilo que é a minha tarefa. Assim, buscando garantir que eu não vou ser abandonada novamente, que as pessoas vão querer ficar ao meu lado. E para ser livre, para amar, eu tenho que ir para a energia do valete de paus. O apaixonado que sonha, aquele que sai por aí viajando, buscando, aquela pessoa que coloca o seu sonho, o seu desejo acima de outras coisas. Vou dar um exemplo que me veio aqui. Eu quero conhecer uma tribo indígena. Eu não preciso ir acompanhada, eu não preciso nem que as pessoas me digam, é isso aí, Rogéria, vai lá e conhece a tribo, que maravilha. Eu vou. Eu vou viver a experiência, eu vou
atrás dos meus sonhos. Eu vou. E eu não preciso ir com ninguém. Eu não preciso da aprovação. Eu preciso apenas de um sonho. Eu preciso apenas da energia, da motivação, da inspiração. Eu quero ir lá e ver o que que dá. Eu não posso ter medo aqui. Para ser livre, eu tenho que me desfazer da ideia de que eu preciso agradar as outras pessoas. Eu não vou agradar todas as pessoas. E se eu agrado uma parte, eu desagrado a outra. E aí a gente vai entrando numa onda de paralisia. Tem uma carta do Valete Paus, de um tarô da bruxinha, que o Valete, ele tá ali parado, né, para ir adiante na sua viagem, mas ele tá parado no meio do caminho olhando para trás, meio que se despedindo. Ali soa um pouco essa sombra do Valete, que é quando ele se coloca em dúvida, ele fica parado no meio do caminho, ele não vai nem volta. Ele não fica satisfeito com o que ele está vivendo, mas ele não tem coragem de viver outra coisa. Por quê? Porque ele fica esperando permissão. E talvez tu estejas aqui esperando a permissão de alguém para dizer, vai lá, vai viver o que tu quer. Essa permissão às vezes vem do parceiro. Eu recebi numa caixinha, uma pessoa colocou, eu quero que o meu parceiro resolva terminar o relacionamento, ou que ele assuma que ele quer terminar o relacionamento. Eu fico esperando o parceiro assumir. Tá aí eu posso assumir também, mas eu fico esperando a outra pessoa me dar a permissão, sem nem me perceber, eu faço isso. Então, aqui, para te ser livre para amar, tu tens que assumir a responsabilidade da tua escolha e não ficar esperando ninguém te dar a permissão. Sair do medo de ser mal vista a partir daquilo que tu vai escolher. Te libertar dos bloqueios, né, das interferências até que nós vamos recebendo, para nos manter naquele lugar. Nós precisamos aqui alinhar as nossas energias do feminino e do masculino, ter as duas alinhadas aqui, para eu poder chegar aqui nessa energia e dar esse passo. Isso me liberta para viver o amor. Percebe quantas coisas tem por detrás? Tem uma leitura que eu criei, uma leitura sistêmica que eu criei, justamente para olhar esse campo. O nome dela é Livre para Amar. Ela só serve para amor? Não, porque eu preciso ser livre para amar a minha vida, me amar, amar o que eu tenho, o que eu posso entregar. E ela nos ajuda a enxergar esses bloqueios. Bom, agora, para quem escolheu aqui as 5 linguagens do amor, eu vou pegar outros tarôs. Eu ia usar os mesmos, mas não sei por que me veio para pegar aqui o outro. Nós vamos ver então aqui primeiro, né, o que que eu estou manifestando aqui, o que que essa linguagem está querendo me dizer. Vamos ver aqui. Eu tenho um imperador, não é uma imperatriz, é um imperador, e eu tenho aqui um 9 de paus. Aqui, humilhação. Eu fui de alguma forma maltratada, eu fui de alguma forma destituída do meu poder de ser quem eu sou. Eu fui muito atacada. Eu hoje estou buscando, então, a partir disso, valorização, reconhecimento, respeito. Eu quero que as pessoas me considerem, considerem a minha opinião, considerem a minha necessidade. Agora que eu me dei por conta, eu nem tirei. Vou pegar outro aqui para tirar como me tornar livre. Vou seguir falando ali. Isso acontece, às vezes eu pego a carta e aí já vem a energia. Então, como que eu posso aqui? O que que eu preciso olhar para me tornar livre? Sacerdotisa. Então, aqui eu estou falando de
feridas que, de alguma forma, hoje te colocam no lugar de querer ser validada, de alguma forma compensar, restituir. Tem situações aqui que tu te acha não merecedora de receber, tu te acha menos que as outras pessoas. Aqui tem essas energias da comparação. Eu posso ser esse imperador e eu preciso controlar, eu preciso ser a forte, aquela que sempre sabe o que tem que ser feito, mas eu me sinto assim, ó. Me sinto exausta, cansada, não aguento mais salvar. Não aguento mais ser a compreensiva. Não aguento mais tentar de novo. Mas aí tem um outro lado que diz que tem que tentar. Como assim? Tu vai fraquejar? Tu vai perder essa luta? Tu vai mostrar para todo mundo que tu é insuficiente mesmo? Que tudo que tu faz é errado? Aqui tem uma coisa da pessoa se sentir um erro. E se eu me sinto um erro, eu não escolho, eu não vivo. Eu tenho um medo enorme de receber críticas, de ser vista como fraca. Aí, para não ser vista como fraca, e o que que é fraca? Às vezes não é, às vezes é cansaço. Cheguei hoje bem cansada do trabalho, preciso dar uma descansada. Emocionalmente também. A pessoa vem e coloca na frente essa figura do imperador. Deixa comigo, deixa que eu faço. Aqui tem uma energia de, deixa, eu vou me fechar para esconder as minhas dores. E eu vou me esconder através do meu orgulho. Então eu vou ser muito eficiente. Eu vou ser a pessoa superior. Eu vou compreender quando o outro falha, porque eu sou superior. Me vem algo das pessoas que mantêm relacionamentos em que o parceiro dá muito trabalho para que a pessoa fique salvando esse parceiro e fique se enxergando agora como uma pessoa de poder. Sempre disseram que eu não tinha condições de nada, que eu era fraca. Mas olha aqui, eu mantenho meu casamento. Eu consigo passar por isso. Uma frase que eu já ouvi muito, inclusive ouvi da Rogéria. Olha, tu tem que agradecer que eu sou a tua mulher, que eu sou a tua namorada. Tens que agradecer, porque outra no meu lugar não passaria por isso. Não iria aguentar tudo isso que tu está me fazendo passar. Então, agradece eu ser quem eu sou. Percebe como tem aqui, mesmo diante da dor, um orgulho que é falso, mas que evita, faz uma barreira para que as pessoas não julguem, não critiquem, não vejam a nossa dor. Vergonha, vergonha de falar que está sofrendo. Está muito naquele lugar de terminou meu relacionamento, eu estou sentindo, mas não posso. Eu já deveria estar bem. Quem disse? Quem disse que eu deveria estar assim? A autocrítica aqui é muito grande em relação, sobretudo, à sua vulnerabilidade, às suas fragilidades. Agora, a parte mais importante. Como é que eu me livro disso? Como é que eu vou me movimentando? A sacerdotisa, ela vai falar desse movimento de introspecção, de ouvir a intuição, de ouvir os pensamentos. O que me vem aqui não é bem a intuição, por quê? Eu tenho até um vídeo que eu trouxe, tá aqui no canal, um vídeo curtinho,
que eu trouxe falando sobre, será que essa voz vem da intuição ou essa voz vem das minhas crenças limitantes? Porque às vezes fica aquela vozinha lá dizendo, né? Cuidado, fica atenta. Será que ele está realmente sendo sincero? Será que ele não está te traindo? Essa vozinha não é intuição. Essa vozinha, na maioria das vezes, é crença limitante, é medo, é hipervigilância. Então, aqui, o que me vem é que não é bem tentar escutar a intuição, é para escutar as crenças limitantes e conversar com elas. Sofrendo desse jeito, quem é que vai querer? Opa, vamos conversar com essa crença? Aqui é um processo muito interno, um processo que precisa, ao invés de ficar apavorado olhando para fora, vendo da onde vêm as ameaças, de onde está vindo o perigo, quem pode me machucar, quem pode me humilhar, eu preciso olhar para dentro e ver como que eu estou construindo essa ideia de quem eu sou. Como que eu ainda estou me envergonhando de quem eu sou? A sacerdotisa, interessante. Aqui eu tenho as duas mães do tarô, de uma perspectiva aqui sistêmica. Eu tenho as duas mães do tarô. Essa aqui é a mãe boa, essa aqui é a mãe mais criativa, a mãe que gera. Se a gente for fazer uma análise aqui em relação à sexualidade, essa mãe é aqui, é a pura, essa mãe aqui é aquela que que vive a sua sexualidade. Essa aqui é para fora, para o mundo, essa aqui é mais introspectiva. Mas eu tenho aqui as duas mães do tarô. E o que que isso significa? Que eu preciso olhar tanto quem tirou, fez uma escolha como quem fez a outra escolha. Eu preciso olhar para a minha relação com o meu feminino, com a minha mãe. Como que eu construí uma ideia de quem eu sou a partir da referência com a minha mãe? Ou eu hoje preciso ser essa mulher mais comedida, mais menos sonhadora, que se preserva, que usa, olha as roupas, né? Discretas. Olha a Imperatriz. Eu preciso aqui para me livrar, tem que olhar para a relação com a mãe e como que essa relação te trouxe uma sensação de estar sendo humilhada de certa forma, como que tu evita ser como a tua mãe. Talvez tu vias aqui a tua mãe como fraca, como culpada, como vítima, que ela está sempre reclamando. Tu tem que olhar aqui para resgatar essa conexão com o feminino a partir da referência com a mãe. Quando eu falo aqui de resgate de feminino, quando eu falo de feminino e masculino, é numa abordagem sistêmica. Eu estou olhando na direção da referência com o domínio da mãe, feminino, e a referência do domínio do pai, no masculino. E aqui, tanto uma leitura quanto outra trazem essa questão aqui com o feminino, olhar o domínio da mãe. É importante. Além da leitura que eu falei, né, na Livre para Amar, eu tenho um mapeamento sistêmico, né, que está dentro do mapa sistêmico, que é um programa maior, mas o mapeamento nos ajuda a olhar para o domínio da mãe, olhar para o domínio do pai e olhar para a nossa criança ferida. E aí a gente entende um pouco mais essas dinâmicas aqui. As minhas leituras, as leituras que eu fui criando, elas nasceram justamente dos acompanhamentos e dos momentos em que eu fui percebendo essas dinâmicas e percebendo que tinha questões ocultas e que nós precisávamos olhar para elas. Entender que hoje, no meu relacionamento, eu me sinto muitas vezes assim, porque tem questões, no caso aqui, lá com a minha mãe. De que forma eu estou ainda em lealdade? E eu posso estar aqui em lealdade não só porque eu estou repetindo o sofrimento da minha mãe no meu relacionamento, mas eu posso tentar consertar.
Eu vou ser bem diferente da minha mãe. A minha mãe era assim? Pode deixar. Eu vou ser assim. E toda vez que eu me torno forte, cada vez mais forte, que eu visto a energia deste pai do tarô, os dois pais do tarô é o imperador e o papa. Este pai aqui, que é quem faz o casal com a imperatriz, porque esse casal aqui é casal tiro, porrada e bomba, né? Toda vez que eu me sinto assim, eu venho para cá e eu assumo o lugar do meu pai. E talvez aqui, neste lugar, eu esteja buscando me relacionar. Então, para poder ter esse poder todo, eu busco me relacionar com parceiros aqui, ó, que são muito semelhantes à minha mãe, porque eu ainda, de alguma forma, estou honrando ela. É complicado, né? Perceberam? Claro que aqui eu estou falando de uma forma muito genérica, então eu falo de suposições. Aí pode ser isso, pode ser aquilo outro. Mas quando a gente olha para a questão de cada um, a gente vai mais no ponto, mais direto, e aí a gente vai entendendo. Eu desejo muito que tanto a leitura quanto a minha fala anterior tenha trazido clareza sobre todas essas dinâmicas. E eu sempre gosto de frisar. Por que que eu trago isso? E trago, inclusive, toda a complexidade que está por detrás disso, toda a complexidade que está por detrás dos nossos relacionamentos. É para mostrar que se fosse fácil, se fosse um toma lá da cá, se fosse uma coisa fácil de relacionar, pronto, a gente olhava e dizia, funciona, não funciona, segue relacionamento, não segue relacionamento, investe, não investe. Não é assim. A gente diria, inclusive, ah, esse é o meu problema, ok, passo aqui a borracha, ou então faço uma rasura, faço, e tá feito, tô curada, tô pronta. E aí faz muito sentido. E tá num lugar, o que eu vou falar, não tá num lugar de posicionamento de marketing aqui, e nem de crítica às outras pessoas, né, aos outros terapeutas ou tarólogos. Tá num lugar de acolhimento para ti. Por quê? Nós olhamos lá uma pessoa que diz que faz uma sessão terapêutica e cura tudo. Gente, olha a complexidade que é, como é que cura tudo? Eu tenho 44 anos, quantas coisas eu ainda repito hoje, e aí eu vou querer em uma sessão esquecer a minha história, os meus gatilhos, os meus automatismos, a minha forma ainda equivocada de me autorregular, que ao invés de me autorregular de fato, eu busco nas compulsões, por exemplo, em comida, um jeito de me acalmar. E eu faço isso há 44 anos, eu acho que uma sessão vai ser mágica. Em uma sessão, em uma leitura, eu enxergo aquilo que eu não via. E aí começa um processo de mudança. E sabe por que que eu alerto isso? Porque eu já caí nessa. E isso foi um tiro no pé. Todas as pessoas faziam uma sessão de uma terapia específica e saíam curadas, a vida, esqueciam os problemas, eram no outro dia acordava outra pessoa. Pô, vou lá, tá funcionando para todo mundo, aí eu vou lá, faço, no outro dia acordo, opa, continuo sendo a mesma Rogéria. Todo mundo consegue, menos eu. A vida de todo mundo tem saída, solução, menos a minha. Eu vou desacreditando de quem eu sou. Ah, mas deve ser porque eu tenho esse defeito, porque eu tenho aquilo. Eu acho, inclusive, que é porque tudo aquilo que me disseram lá na minha infância, que eu era incompetente, incapaz, que eu só fazia coisa errada, é verdade. Porque funcionou para todo mundo, para mim, não, meu Deus, eu tenho que ter um erro em mim. A gente começa a desconfiar da gente. Então, quando eu trago isso, não está no lugar de mostrar. Viu que problema enorme tem isso para resolver? Mas é mostrar por que que nós precisamos encarar um processo que é contínuo, que é de passo a passo, que tem um ritmo próprio. Cada um anda no seu ritmo. Cada um dá o passo conforme a sua perna. Cada um corresponde à sua história de uma forma específica. E tu precisa entender isso para te acolher. Começa por aí. O primeiro passo é acolher. Eu tenho, né, os meus pilares do meu método, e o primeiro é acolher. Acolher é isso. Passa por entender que nós não somos um erro. Passa por entender que nós vamos respondendo às feridas.
e que as nossas necessidades, da forma como a gente quer receber amor, ou como a gente entrega amor, visa muitas vezes nos proteger dessas feridas. E isso é uma experiência de vida, não é um detalhezinho. Eu posso dizer que quando a chave vira, ela no outro dia tu acorda outra pessoa, de fato. Mas até tu chegar nesse dia da virada, tem muitos dias. Quando eu conto para vocês as minhas transformações, eu estou contando a minha virada. Eu gosto muito de contar tudo que eu fiz até chegar na virada, mas às vezes não cabe, né? Eu não consigo dizer tudo. E aí, às vezes, a gente se fixa na virada e esquece do que eu passei. Quando eu falo para as minhas clientes que eu estou mergulhando nesses processos terapêuticos há 15 anos, 15 anos, sim. Eu tenho a minha cliente mais antiga, de acompanhamento contínuo, que eu digo, né? Ela faz todo mês. Nós vamos fazer agora 4 anos de acompanhamento. Nós vamos em camadas diferentes, já olhamos para muitas coisas, para muitas áreas, vamos em camadas, depois a gente volta numa camada mais profunda. E o que ela sempre me diz, eu não deixo de fazer, porque é aqui que eu encontro a estrutura para o meu dia a dia, para lidar com os desafios novos que surgem, porque nós não vamos curar as nossas feridas, algumas das nossas feridas no processo, e de repente vai se estender um tapete vermelho na nossa frente, e pronto, o mundo ficou maravilhoso. Nós vamos continuar tendo interferências, nós vamos continuar tendo desafios, inclusive nos nossos relacionamentos. Agora, se eu tenho uma estrutura emocional, eu vou conseguindo lidar melhor com tudo isso. E é essa a proposta. E é por isso que eu compartilho conhecimento. Eu já ouvi algumas pessoas me disseram, Rogério, tu entrega muito conteúdo gratuito. E entrego. Porque quando eu precisei, nesses primeiros anos dos meus 15 anos, eu busquei muito. E foram conteúdos que eu encontrei, que me encontraram, que fizeram toda a diferença. E que me trouxeram até aqui. E hoje eu quero ser essa pessoa que retribui, que agradece o que recebeu, podendo distribuir um pouco daquilo que se apropriou. Eu recebi muito conhecimento e agora eu também quero entregar, porque eu sei a diferença que faz. Então, se isso fez sentido para ti, eu te convido a ficar aqui no meu canal. E é engraçado porque eu tô no canal, né? Tenho um canal, quero que as pessoas curtam, que as pessoas, eu quero ter mais seguidores, quero aumentar, né, a minha presença. Mas é tão mais importante o conhecimento, compartilhar as experiências, que esse convite, segue o meu canal, curte, comenta. Ele deveria ter sido feito lá no início, né? Mas agora que me veio aqui de fazer, porque tem algo que é muito maior, que é essa entrega, essa partilha. Eu costumo dizer que quanto mais pessoas se tornarem pessoas melhores, mais fácil vai ser a nossa trajetória de nos tornar pessoas melhores. Gratidão por estar aqui comigo e estar aberta a receber aquilo que eu tenho.